Olá amigos, meu nome é Pablo Cruz, eu sou professor de Penal e Processo Penal aqui do curso Ponto dos Concursos e a gente vai trabalhar o programa da Polícia Federal, Agente Federal, carreira 2014 aí para você que pretende passar, né, nesse concurso que vai ser elaborado pela CESP. Como eu falei, meu nome é Pablo Cruz, eu já fui delegado de polícia, hoje eu sou assessor jurídico do Tribunal de Justiça do Tocantins, atuo na área criminal há pelo menos 8 anos. A gente vai trabalhar o direito penal hoje e a gente separou um tema para que você tenha noção de como vai ser a dinâmica de nossas aulas, né? A gente vai trabalhar a aplicação da lei penal no tempo. E aí a gente já inicia trabalhando o dispositivo base, né? Para que você saiba como trabalhar a lei penal no espaço temporal, né? Porque a gente vai trabalhar a lei penal em vários aspectos. Agora a gente vai trabalhar cronologicamente ela. A gente tem uma noção básica do texto constitucional, o concurseiro que já estuda constitucional sabe, de que a lei penal não pode retroagir, exceto se for para beneficiar o réu. Agora, existem conflitos temporais que podem gerar alguma dificuldade para o estudante, né? É nesse sentido que a gente vai trabalhar aqui algumas questões. Na verdade, a gente vai trabalhar duas questões. Uma mais simples, né, que trabalha a questão da extratividade da lei penal, e a outra a respeito dos crimes permanentes, né, que está refletido numa súmula e é importante que o candidato tenha noção, porque é uma súmula muito cobrada. Fazendo isso, a gente vai ler agora o artigo 2º do Código Penal, que trabalha a lei penal no tempo. O artigo 2º fala: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O que está falando aqui dessa lei posterior que deixa de considerar o fato como criminoso é o que a gente costuma chamar de abolício criminis, né? Uma lei nova revoga um fato que era considerado criminoso. Essa lei não pode se aplicar mais, nem para aquele indivíduo que já foi condenado. Esse artigo é importante porque ele acaba relativizando uma garantia fundamental. Vocês estudam lá no artigo 5º da Constituição que a lei não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Só que ao mesmo tempo que você estuda o artigo 5º da Constituição, você verifica que o próprio texto do artigo 5º fala que a lei só não vai retroagir se for para prejudicar. Sendo assim, ela pode retroagir se for para beneficiar. Então a gente tem uma situação de relativização da coisa julgada. É uma situação em que a coisa julgada vai ser quebrada porque um fato que era previsto como crime hoje não é mais. Não haveria justificativa para manter alguém preso por um fato que hoje o legislador não considera mais criminoso. E é o que o artigo 2º está falando para você. O parágrafo único complementa: a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Esse raciocínio é defluente do nosso texto constitucional. Trata da retroatividade da lei penal benéfica. Então, se alguém afirmar para você num VOF, pensando numa prova CESP, que a coisa julgada ela é imodificável, né? A gente pensa em coisa julgada, a gente pensa numa coisa que não pode ser modificada. Isso não chega a ser uma verdade absoluta. Existem situações que você pode desconstituir a coisa julgada. Aqui você tem um exemplo simplório, né? Quando uma lei nova revoga um delito. Ainda que o sujeito esteja condenado e a sentença tenha transitado em julgado, você pode fazer um pedido simples para o juiz da execução penal, pedindo para reconhecer a nova lei penal. E aí então fazer o quê? Expedir alvará de soltura imediato para esse indivíduo que estava condenado por um crime que na época tinha previsão legal e que agora não tem mais. Sendo assim, como não existe crime se a lei anterior não assim definir, não há por que manter alguém preso por um fato em que a lei já revogou, né? Seria o caso da abolício crimes. Sobre lei penal no tempo, o conflito temporal vai ser um assunto determinante para que você faça as questões objetivas de uma forma mais tranquila, né? Então a gente separou nesse ponto, né, alguns tópicos que se relacionam justamente ao conflito das leis penais no tempo. E aí os institutos relacionados aos conflitos relacionados à lei penal no tempo,
envolvem, primeiramente, a situação que a gente já tinha antecipado, né, na novatio legis incriminadora. A lei nova que cria um tipo penal que incrimina um comportamento anterior não previsto em lei como crime, ela não vai poder retroagir, ela só vai poder aplicar daquela data em diante. Essa é a razão, esse é o raciocínio que deve se fazer a respeito da novatio legis incriminadora. Nesse ponto, a Constituição já estabelece que a irretroatividade não pode gerar malefício para o réu. Logo, você conclui que a retroatividade vai ser admitida somente se for para beneficiar. Um ponto que vai ser abordado mais à frente numa questão envolve os crimes permanentes e os crimes habituais. Nessa situação, você vai ter que ter mais cuidado porque um crime permanente, ele tem um período temporal de consumação enlastecido na linha cronológica. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Que um crime permanente, diferente de um crime instantâneo, tem uma consumação que se protrai no tempo. Quando você pensa num crime instantâneo, ele tem um ponto fixo no tempo. Na linha cronológica ele está ali. Homicídio consumado, a data em que cessa a atividade cerebral vai ser o momento em que você considera um homicídio consumado, ou seja, quando a vítima morre. Já num crime permanente, você não tem um momento só de consumação. Você tem um ponto inicial e um ponto final de consumação, como acontece na extorsão mediante sequestro. Desde o momento da privação da liberdade, você já tem um início de consumação criminosa e até a liberação do indivíduo, ou um resultado até aberrante, como a morte, você tem o ponto final dessa consumação. Nesses casos, o conflito temporal vai ser resolvido pela súmula 711, onde se entende que se o crime permanente esbarrou na vigência da lei nova, você vai aplicar a lei nova, ainda que ela seja maléfica. Por quê? Nesse momento você não está retroagindo a lei, você está aplicando ela na data em que o fato se consumou. Então, quando a gente for trabalhar a questão CESP, a gente vai visualizar a aplicação dessa súmula. Seguindo aqui, você tem a abolitio criminis, que é uma norma penal boa, uma norma criminal que vai ser boa para o réu, obviamente, sempre olhando a ótica do réu para analisar a lei penal no tempo. E a abolitio criminis vai revogar um tipo penal anteriormente existente. Se ela revogou, ela foi benéfica, ela vai poder retroagir. Um outro assunto importante se refere a abolitio criminis e o Instituto da Despenalização. É diferente você falar que um crime não é mais crime porque o legislador revogou aquela conduta criminosa, do que falar que o crime ainda existe, mas não há mais pena privativa de liberdade. Então, o Instituto da Despenalização não envolve a abolitio criminis. A abolitio criminis, consequentemente, vai gerar uma despenalização. Se o fato não é mais criminoso, não vai caber pena criminal naquele caso. Agora, se o Instituto da abolitio criminis não se implementou, o legislador, quer dizer, manteve o tipo penal, mas tirou a pena privativa de liberdade, a gente pode falar que houve uma despenalização. O termo que seria melhor seria descarcerização, mas a despenalização já foi utilizada até pelo STF, quando decidiu a questão do usuário de drogas. Vocês sabem que o porte para fins de consumo pessoal de drogas ainda é crime no Brasil. O Supremo decidiu assim porque o comportamento portar drogas para fins de consumo pessoal está previsto na Lei de Drogas, dentro de um capítulo que tem o nome em crimes e penas. Agora, se você observar as penas estabelecidas para o usuário, você vai verificar que elas não são privativas de liberdade. Não sendo privativa de liberdade, você verificou que o legislador resolveu despenalizar aquele comportamento. No fundo, ele não despenalizou por completo, ele admitiu penas alternativas, como advertência sobre os efeitos da droga, como comparecimento em palestras ou cursos educativos, mas a prisão não vai existir para o usuário. Então, isso gerou a conclusão por parte do Supremo de que a conduta do usuário ainda é uma conduta criminosa, o usuário é um tóxico delinquente, mas quanto a esse comportamento, o que o legislador fez foi a despenalização, não chegando a estabelecer a abolitio criminis. Na sequência, a gente trabalha a novatio legis impegius, que é a lei penal que vai prejudicar o réu. A gente já afirmou que a lei penal que prejudica o réu não vai poder retroagir, não retroagirá.
né? Ela prejudica, então ela não pode retroagir. Já a novatio legis in melius vai poder retroagir por beneficiar, né, o comportamento do réu. Ou, né, porque revogou o delito, né, aí no caso a novatio legis in melius seria a própria abolicio crimes, ou embora não tenha revogando, de algum modo melhorou, né, a situação do réu. Nesse contexto, né, você tem a aplicação de novo do artigo 2º, parágrafo único. E aí, fechando esse ponto, a gente ainda tem a situação da lei intermediária. A lei intermediária nada mais é do que a situação em que se admite ou a retroatividade ou a ultratividade da lei penal. Por quê? Você teria 3 leis. Uma lei A, boa para o réu, uma lei B, ruim para o réu, e uma lei C, boa para o réu, né? Dentre essas leis, você aplicaria a lei intermediária, né? Você aplicaria do meio, a que é ruim para o réu? Não poderia aplicar, porque a última lei é mais benéfica, ela vai revogar a lei intermediária. A situação que vai, né, gerar a aplicação da lei intermediária é quando você tem um comportamento tipificado de uma forma maléfica pela lei, né, de uma forma mais rigorosa, seria a melhor expressão. Depois vem uma lei que beneficia o réu, e vem outra lei e prejudica o réu novamente. Se o sujeito, né, praticou o fato sob a vigência da lei anterior, a lei 1, né, ainda que não tenha sido condenado na época da lei intermediária, venha só a ser condenado na época da lei C, a terceira lei, a lei que você vai aplicar é a lei mais benéfica. Nesse caso, a lei mais benéfica é a do meio, a intermediária, porque ela veio a retroagir beneficiando o réu, né? E na data do fato, ainda que estivesse em vigor uma lei pior, essa situação foi regulada pela lei posterior que tratou melhor ou menos rigorosamente o comportamento do réu. Seguindo aí a conjugação de leis. Esse tema, conjugação de leis, é um tema extremamente perigoso, né? Porque a discussão que está aqui contida é a possibilidade de eu pegar pedaços de 2 leis para formar uma terceira lei, né? Que seria, no todo, melhor. Então, se você tem uma lei inicial, né, que é rigorosa para o réu, vem uma lei nova e beneficia o réu, né, e olhando um pedaço da lei antiga, você vê que esse pedaço da lei antiga é melhor que um pedaço da lei nova, você poderia ter a dúvida de qual lei você vai aplicar. Se a lei nova integralmente ou se a lei antiga integralmente. Ou então, seria a terceira opção, se você poderia pegar só os institutos benéficos da lei anterior e os institutos benéficos da lei posterior, criando a chamada lex tertia, que seria a terceira lei. A gente admite esse raciocínio, o entendimento majoritário é que não se deve admitir a lex tertia. Você deve sempre aplicar a lei mais favorável e avaliando essa lei mais favorável num todo, né? Olhando de forma conglobada. Então você não pode combinar leis segundo o entendimento majoritário. Esse é o entendimento que prevalece, não é pacífico, mas é um entendimento mais seguro para a primeira fase de um concurso CESP, pensando aí para a Polícia Federal. E por último, a lei mista. A lei mista nada mais é aquela lei que agrega figuras de direito penal e de direito processual. Então, se a lei mistura normas de direito material e direito formal, no nosso caso, penal e processo penal, essa lei vai ser considerada uma lei mista. Trazendo a questão primeira da CESP 2013, Polícia Federal, para escrivão, a CESP afirmou o seguinte: no que diz respeito ao tema lei penal do tempo, a regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de vigência. Tá certo? E segue. A exceção é a extratividade da lei penal mais benéfica, que comporta 2 espécies. Então, a extratividade seria gênero, do qual são espécies a retroatividade e a ultraatividade. A gente vai ver que essa afirmação está correta, justamente as 2 situações que englobam, né, a extratividade. A extratividade é gênero, do qual são espécies a retroatividade benéfica e a ultraatividade benéfica. Vista essa questão, a gente passa para a questão 2, né? Uma questão que a gente separou para analisar com vocês também de 2013, da CESP. Considere que Manuel, penalmente imputável, tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate. Esse crime é o que a gente falou, crime de extorsão mediante sequestro. Um mês depois, estando a vítima ainda em cativeiro, nova lei entrou em vigor, prevendo pena mais
severa. Então a gente tem uma lei nova que tratou o réu de forma prejudicial. Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá sobre a conduta de Manuel? Olha, nesse caso, apesar de ser mais gravosa, ela vai incidir, mas não pelo fato dela ser mais gravosa. É porque, como o comportamento envolve um crime permanente, o que é o crime permanente? É aquele em que a sua consumação se protrai no tempo. Você tem um momento inicial e um momento final de consumação. Se no meio da vigência, ou melhor, se no meio da execução do comportamento criminoso veio uma lei nova e trouxe um tratamento mais rigoroso, se a lei nova chegou a apresentar sua vigência e incidiu sobre um comportamento que continuou sendo praticado, ou seja, se a sua consumação se protraiu no tempo, né, e esbarrou, encostou na vigência da nova lei, a gente aplica a nova lei, ainda que ela seja mais gravosa. Você poderia falar, mas Pablo, isso não é uma retroatividade? Não, isso aqui é aplicação imediata, né? Na data do fato, o crime se consumou. Nessa data já vigia uma lei que vigora e, nesse contexto, aplica um tratamento mais rigoroso. Seja mais rigoroso, seja mais benéfico, você aplica a lei nova. Isso é justificado pela súmula que a gente mencionou lá no início do slide, né, passado, que é a súmula 711 do STF, né? Ele fala que a lei penal mais grave, aqui o Supremo quis dizer lei penal mais nova, seja grave, seja menos grave. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Nesse caso, a gente estava diante de um crime permanente, a lei entrou em vigor antes da permanência ser interrompida. Logo, você vai aplicar a nova lei. Era isso que a gente queria trabalhar com vocês nesse primeiro momento demonstrativo. Nesse contexto, a gente vai seguir trabalhando o edital da Polícia Federal. Obrigado e até a próxima aula.